tema hoje é justamente um pouco para ir de encontro com o que é a figura de nosso amigo Danilo. É aquela pergunta: será que podemos ser os olhos daqueles que não enxergam? Será que nosso conhecimento pode ajudar a entender melhor a realidade do outro? Será que isso pode ser bem visto de um lado, do outro? O que se está fazendo para isso? E isso vem de encontro com um curso que o professor está ministrando aqui, dentro do que é as atividades propostas pelo espaço e pela organização do Jornal Bem-Estar, que é justamente inteligência existencial, astropsicologia. Estou certo, professor Danilo? Sim, o nome é esse. Né? E de que se trata? Me conta. A ideia desse... Esse é um projeto que eu comecei em Curitiba. Eu tenho um espaço em Curitiba que ele nasceu com esse propósito, né? Que é o mote que tu está trazendo hoje para nós, né? De pessoas, digamos, que fizeram um pedacinho, digamos, da caminhada existencial. E aqui eu não estou falando da caminhada, digamos, a mais mundana, que nós somos obrigados a fazer, né? Sim. Mas essa caminhada mais em busca, digamos, de um sentido de existência para a vida, né? Porque o que nós percebemos hoje é que está acontecendo vamos chamar de um despertar espiritual, que as pessoas estão tendo em massa, maciçamente isso está acontecendo, né? Então as pessoas elas estão percebendo que elas percebem que tem que buscar algo, mas elas não sabem exatamente. No fundo, elas não sabem o que estão fazendo na Terra. Entende? Não sabem por que estão encarnados aqui, e começa essa série de questionamentos, né? As religiões tentam falar sobre isso, mas também são assuntos que o nível de inteligência que a humanidade atualmente chegou, então ela não aceita mais certas explicações para a vida e para o momento existencial da vida, né, que não façam sintonia com o nível de coerência que a humanidade tem chegado, que ela vem chegando, né? Nós temos diversas ciências aprofundando e revelando mistérios sobre a natureza da nossa realidade. Entre elas, a gente pode dizer que existem algumas vedetes nesse campo científico, que é a física quântica e a mecânica quântica, que estão começando a revelar que a realidade material nossa tem alguns mistérios e existem coisas constrangedoras quando você olha a fundo o que esses cientistas estão descobrindo, né? Que envolve uma natureza de realidade que nós entendemos como material, mas que não é material, né? E do mesmo ponto, o pessoal da cosmologia, eles vêm descobrindo e revelando coisas sobre o universo, sobre o cosmos, que começa então a chamar a nossa atenção para que existe algum propósito realmente, que tem uma inteligência por trás de toda essa existência que a gente tem. E o mais desafiador é que parece que essa materialidade, ela não é material. As coisas vêm se mostrando, do ponto de vista científico, que existe uma espécie de simulação acontecendo na vida, né? Como se isso fosse uma espécie de programa didático ao qual nós estamos inseridos aqui, no que a gente chama de encarnações, ou que as religiões chamam para nós de encarnações. Então, muitas vezes, a gente se encontra com situações nas quais aquilo que você colocou, quer entender, não sabe qual referência tomar, mas sabe que precisa crescer, precisa aprender, precisa evoluir. Nos últimos tempos observamos, vamos citar 2, 3 exemplos do que acontece no dia a dia. Queimou a catedral lá em Paris, França, Notre-Dame, Nossa Senhora. Um incêndio absolutamente destrutivo. Na semana, também nós recebemos a informação de uma imagem, nesses dias, a imagem do que se deu em chamar de buraco negro, um pouco o gênese do Big Bang. Todas aquelas informações parece que precisam que a gente tenha um olhar multidisciplinar.
e um entendimento maior que, de fato, a gente não veio com esse chip. Os guris que são digitais já vêm com uma vantagem sobre isso, certo? Certo. A gente ainda está, no melhor dos casos, virando de analógico, migrando, tentando migrar para digital. Coisa que, se tu não é puro digital, tu já está em outra categoria, Danilo. Sim. Então, como entender? Como fazer essa leitura dos fatos? Uma coisa tem a ver com a outra. Os tempos que estamos vivendo. Qual é a leitura que temos? E como, nesse sentido, esse olhar, que é a preparação que esse curso oferece, dito seja de passar, onde se faz esse curso, Esther? Esse curso tem 3 módulos. 3 módulos. E o primeiro módulo iniciou agora uma segunda turma de primeiro módulo, dia 24 de março. Sim. Em maio nós estaremos indo para o 3º encontro e eles são no Cindy Lojas, aqui em Gramado. Cindy Loja é parceira nesse evento. Sim. Que bom. Parabéns. E o segundo módulo, que já vem uma turma desde o ano passado, juntas, também ocorre no Cindy Lojas, nas segundas e terças à noite. Até que ponto um conhecimento da astrologia, da psicologia, nos dá um olhar melhor de tudo isso que nos está acontecendo, Danilo? O que acontece é o seguinte, ó. Você estava falando ali aquela hora, você comentou sobre esse evento que algumas pessoas podem não dar importância para essa questão de que fotografaram um buraco negro. Uhum. Né? Então você veja que o buraco negro, ele é uma coisa que ele existia só do ponto de vista matemático. Entende? Do ponto de vista das teorias da física quântica, né, o buraco negro era uma possibilidade aventada. Mas ninguém sabia, na verdade, ao certo, se isso realmente era algo que existia ou não. Né? E o que aconteceu? O assunto buraco negro, ele parece que é conhecido de todo mundo quando a gente fala, porque a ficção científica pegou esse assunto e ela já levou isso para a nossa mente. Nós já tivemos o nosso mental amortecido quanto a essas informações, mas de um ponto de vista de ficção científica. O que nós estamos vendo agora é que eles fotografaram, e você pode dizer assim, ó, isso não é mais uma teoria matemática e isso não é mais uma ficção científica. Né? Isso é uma coisa que existe de fato. E por que eu estou trazendo esse comentário? Porque isso tem a ver com essa história do projeto Onda Oculta, que foi iniciado pela Esther aqui na Dom Ramon, e veja que isso tem como... desculpa, Onda Encantada, né? E isso tem a ver com isso que nós estamos falando, por causa que essas obras que esses diretores criam, elas não são, na verdade, 100% ficção científica. Quando tu diz assim, ó, o que algumas pessoas daqui podem contribuir com outras para amadurecer outras pessoas e para transferir conhecimento, que foi a palavra que tu abriu esse programa hoje, né? Eu te diria que essa mesma palavra que tu abriu, ela está acontecendo lá em cima também, nas hierarquias que administram essas realidades terrenas. Diz assim, como é que nós podemos ajudar esses caras que estão num estado de adormecimento espiritual e também tecnológico, porque embora a gente ache que tem tecnologia, na verdade, a nossa tecnologia recém começou. Né? Tudo que a gente vê dentro dessa sala de equipamentos de eletrônica, essas coisas não têm 100 anos de idade. Né? Talvez não tenha 50 anos de idade, né? De fato. Então, a ficção científica, elas são espécies de induções que são feitas. A gente poderia dizer que são induções espirituais feitas para esses diretores, porque eles tentam nos aculturar através disso. Mas o que tu observa é que sempre a ficção científica ela se torna depois realidade. Então você fotografar um buraco negro é você estar concretizando uma coisa que em termos de ficção científica vem sendo falado há 30 anos já. E é curioso e é interessante, porque nos permite entender melhor justamente o que nos acontece. E, geralmente a gente vive um tempo de apologia da imagem, sim? Sim. E a imagem conta mais do que 1000 palavras, mas nem sempre uma imagem é um documento. Essa tônica que eu estou falando para você, de que
Existem obras que são, na verdade, que nós achamos que são ficção científica, mas elas estão sendo autoinduzidas, na verdade, entende? Por acessos dessas pessoas que estão criando essas obras, algumas memórias que são, na verdade, extracorpóreas dessas pessoas, ou por induções de seres de fora da nossa realidade, que eles estão querendo aculturar, talvez seja a palavra correta, aculturar a nossa mente para uma nova abertura de informação e de conhecimento sobre os motivos pelo qual nós estamos aqui na Terra, no que nós chamamos de corpo físico ou encarnação, né? Existe um conjunto de obras dessas que elas trazem essas informações de maneiras muito ocultas, e quando nós olhamos esses filmes, nós não conseguimos perceber exatamente essas informações que estão ali dentro ocultas. Você encontra isso em obras de teor muito contundente, como Matrix, por como exemplo. Preparar nossa mente, nosso espírito, nossos sensores para captar aquilo? Sim, é isso que... esse é um dos motivos pelo qual nós encontramos no mundo esse tipo de informação que circula. Né? Mas veja que nem todo mundo tem as chaves para decodificar o que está, na verdade, sendo transmitido por ali. Ou então a informação que chega, Juan, ela é tão inacreditável que para nós aquilo ali é visto como um absurdo científico, como os buracos negros eram vistos como um absurdo científico há 20 anos atrás, entende? E hoje, agora, você tem uma comprovação que não é. Né? Então, justamente quando você se manifestava nesse sentido, surgiu no meu pensamento aquela pergunta: até que ponto aquilo que é, em teoria, documentação de algo que já era dentro da ficção, que nós tínhamos conhecimento previamente, até que ponto isso não é um fake news, não é real? E até chegamos ao ponto de duvidar se o homem chegou à Lua, certo? Certo. Então, estamos se questionando todo, é verdade? E dentro desse questionamento aparece a palavra mágica, que é a palavra debate. Quando a autocrítica e o debate se faz responsavelmente, com conhecimento e não só com informação, o nível de evolução está latente, se pode crescer. E isso eu acho que é de uma necessidade imperiosa de nossos novos tempos. Concorda, Danilo? Sim, perfeitamente. Né? Hoje se fala, por exemplo, não é de hoje, se fala já há uma boa quantidade de anos já, sobre o que se chama de Era de Aquário. Isso aí. Né? Essa Era de Aquário vem sido falada que seria um momento de uma passagem de um processo mental humano, né? De você sair de um processo mental que eles chamam de Era de Peixes, que seria um processo mental de condicionamento religioso, ou de uma briga entre um condicionamento religioso e uma tentativa de contrapartida disso, que seria o mundo da tecnologia, o mundo das ciências. Tá? E a Era de Aquário seria uma era já de uma nova fase de libertação e de conhecimentos. E o detalhe é que essas eras, como elas são chamadas, elas têm um processo em que elas acontecem, né? E esse processo, ele sempre inclui que, para você sair de uma era e você passar para outra, você tem que ter conciliado os pontos de conflitos psicológicos a nível de humanidade da era anterior. Então, se o ponto de conflito da humanidade era a Era de Peixes, era um ponto de conflito que ele não é exatamente religião o foco, é uma briga entre religião e ciência, que foi o que nós vimos por 2000 anos. Né? Quando vamos chamar essas duas personalidades intangíveis, fizerem as pazes, então você pode ter certeza que nós entramos definitivamente no que se chama de Era de Aquário, que seria uma era, então, não de ciência propriamente dita, mas de alta tecnologia. Porque Aquário é um tipo de inovação, de libertação, que envolve não só do ponto de vista psicológico a liberdade dos coletivos, né? A saída dos estados estagnados dos processos políticos e das ditaduras, né? Mas também do ponto de vista tecnológico, seria uma libertação da limitação científica, porque se tu olhar, a ciência é totalmente cartesiana.
E ela precisa se integrar, na verdade, com o ponto espiritual que é peixes, né? E quem está fazendo isso hoje são essas ciências que nós estamos vendo surgirem com coisas muito constrangedoras e inusitadas, como a física quântica, a mecânica quântica. E tu vai ver que a cosmologia é que vai ser a vedete desse negócio todo. Danilo, eu quero aproveitar duas perguntas, até porque nosso tempo hoje é mais cruel do que nunca, certo? A primeira, eu tenho uma frase que tem me chegado e que é muito bonita, mas eu gostaria de entender ela plenamente, que diz assim: vários estudos nos levaram a compreender claramente que o intelecto apenas administra nossas memórias. E não é administrando as memórias que resolvemos os problemas. O que te diz essa frase, Danilo? Eu acho que essa frase, ela está chamando uma coisa que nós identificamos como uma diferença entre o que é inteligência e o que é a sabedoria. Entende? Talvez isso que esteja sendo mencionado como memória seja simplesmente o teu banco de dados de informações coletados. Acumulação de dados. Acumulação de dados, né? Mas o que se chama sabedoria é como que tu pega esse banco de dados para produzir movimento existencial. Entende? Para você não ser um ser, digamos, um robô biológico, que é o que acontece com a grande massa das pessoas, né? A maior parte se comporta na vida como robôs biológicos. Elas pegam a inteligência somente e processam a vida sem uma visão, na verdade, de que cada vida dessa, na verdade, é um pequeno dia de uma vida maior, né? Que envolve você atingir um crescimento de um nível espiritual. Então, não tem como, Juan, o mundo continuar existindo se ele não abrir as portas para o sentido espiritual da vida. Não tem como a psicologia realmente se tornar uma ciência de ponta se ela não entender que tu é a continuidade de uma existência que está vindo de outras vidas. Fantástico. Entende? Fantástico. Porque se você não tem essa ideia dessa coisa espiritual que está por trás, que a gente chama espiritual por desconhecer, na verdade é uma coisa quântica e metafísica que envolve isso, você ainda vai continuar um processo de interpretação humana achando que todos os problemas que tu tem veio do teu pai, veio da tua mãe, e na verdade isso está em códigos que você traz já quando você nasceu. E a astrologia, ela fala disso, ela fala de códigos que você traz quando você nasceu. E não que as coisas estão vindo porque a sociedade te impôs ou porque teu pai ou tua mãe te impôs. Mas ela se propõe a abrir exatamente esses códigos. Entende? Aí você mexe num pedacinho de conhecimento que não tem exatamente um pé no chão para poder ser 100% comprovado, embora dê para fazer isso. Tem uma questão que ficou aqui na minha dúvida. Vão separadas a quântica, assim, a física e a quântica? Vão separadas ou vão juntas? Na verdade, elas são separadas, mas elas andam na mesma estrada. Porque a gente poderia dizer assim, ó, que a física quântica é uma parte de um estudo mais matemático, mais teórico das coisas. Sim. E a mecânica quântica, ela se voltou mais para uma aplicação prática dessas coisas da física quântica. O sentido dessas coisas. Sim, já uma aplicação experimental sobre isso, né? Mas esses dois conjunto de cientistas, assim, eles vêm brigando há muito tempo, porque quando eles começaram a trabalhar numa ponta e na outra, ambos começaram a descobrir coisas diferentes, que um grupo não aceita e que o outro aceita, né? Então, por exemplo, Einstein, que foi o cara que iniciou, ou que foi o ícone da física quântica, ele sempre brigou com um outro conjunto de cientistas, que era o da mecânica quântica, que estavam criando, basicamente, formas mais experimentais daquelas teorias. Mas eu te diria assim, para tentar concluir, digamos, a minha participação com você sim, aqui. Eu sei que está apertado. Que se você não entender de física quântica, tu não vai entender espiritualidade. Porque, repete, por favor. Se você não entender sobre a física quântica, você não vai compreender a espiritualidade. Que coisa boa. Você vai ter que acreditar só. E quando você vai dentro do universo da quântica, você começa a ver que essas coisas que estão na espiritualidade, elas têm um alto fundamento. Um dar-se conta. Exatamente. É como se chamaria, a tua compreensão espiritual fica esclarecida. A compreensão espiritual fica esclarecida. Danilo, é muita informação que precisa virar conhecimento
e é muito pouco tempo que temos para que vire muito tempo. Então eu quero te agradecer especialmente a tua participação, Danilo, te convidar para outro programa com um pouquinho mais de tempo e dizer que tem sido uma honra contar com a tua presença. Muito obrigado, Danilo Noronha. Então tá bom, eu agradeço demais a participação e quero realmente muito voltar aqui para conversar com você. Nós também. Um grande abraço, Danilo, uma boa viagem e agradecer. Obrigado. Que Danilo fez um esforço maratônico hoje para chegar e estar presente aqui conosco, compartilhar seus conhecimentos, uma figura maravilhosa que precisa de um reconhecimento muito maior em aquilo que é justamente toda essa temática que ele vem abordando, que tem colocado muita luz, tanto no que diz respeito à física quântica, quanto a esse olhar mais integrador, mais protetivo, uma mirada que ele justamente cria aquela ponte entre o científico e o espiritual. Eu acredito que é uma leitura mais do que necessária para compreender melhor o que é nossos novos tempos, nossos tempos atuais.